Paz para todos nós. É com muita alegria que aqui a gente chega para trocar algumas pequenas palavras, refletir um pouco juntos e criar assim condições em cada um de nós de progredir, de caminhar, de fazer alguma coisa. Então, de quando em quando eu gosto de me apoiar em livros espíritas. Por quê? Para esse estudo, né? Por quê? Porque muitos, às vezes, não têm o hábito de pegar um livro e estudar. E os livros espíritas são livros cheios de ensinamentos que nós não podemos desprezar. Seja da forma que for, com a tecnologia avançada que estamos vivenciando, nós vamos encontrar outras formas de ler o livro, de estar com o livro. Seja a forma que for, mas é importante que nós busquemos o livro espírita como oportunidade de crescer. Hoje, eu fui buscar o livro Coragem. Este livro de espíritos diversos, eu peguei aqui um capítulo escrito pelo Espírito Emmanuel. Depois que eu passear com vocês pelo capítulo, a gente deixa uma palavrinha de comentário. Mas vamos prestar atenção no que o Espírito Emmanuel traz para todos nós. Ele diz assim: passo de luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. Que donativo é esse? O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Repetindo, o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade, à face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, diz o nosso querido amigo Emmanuel, com quem estiveres, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando
o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suportemos com mais paciência. Aparece quem nos aflija? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhemos com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoemos e sirvamos constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Minha gente, esse convite é muito grave, é muito sério, e eu diria muito difícil, porque muitas vezes, nesse período de tanta violência que temos vivenciado, é mais fácil encontrarmos agressividade manifesta naqueles com quem convivemos, assim como naqueles que a gente nem conhece. É muito mais fácil do que nós encontrarmos a iniciativa de instalar ou de manter a paz. Então, tem se tornado, sim, um desafio para todos nós darmos o primeiro passo para a harmonização. Porque, às vezes, o orgulho ferido nos convida a ficar de longe, pirraçando, embora um olho aberto, outro fechado, para ver se o outro vai vir até nós. Aí, quem sabe, para a gente poder fazer um charme, um pequeno charme, para dificultar ainda mais o ato ou o gesto daquele que se manifestou precipitadamente pela violência. Então, o Espírito Emmanuel nos convida a dar o primeiro passo. E é interessante que esse primeiro passo nem sempre é abrir os braços, vem cá, meu amor, eu te amo, eu não levei a mal o que você falou. Isso pode significar para o outro provocação, deboche, ironia. Então, nem sempre é de uma maneira larga, aberta, manifestarmos compreensão. Então, o primeiro passo, às vezes, é através da prece, é através da oração, até em favor de nós mesmos. Senhor, me ajude. Eu preciso compreender o fulano. Eu sei que a tua recomendação é sempre a compreensão, a tolerância, mas às vezes é tão difícil. Me ajuda, Senhor. Faça com que eu encontre uma saída para dar esse passo de compreensão, de tolerância e de amor. Então, não é tão simples, mas é possível. E veja que, nessa última parte, o Espírito Emmanuel nos traz convites variados de como fazermos isso. Então, eu vou pedir licença para rever essa última recomendação do Espírito Emmanuel. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia, que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria?
é a pergunta. Suportemos com mais paciência. Aparece quem nos aflija? Disciplinemo-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhemos com mais vigor e haveremos de recuperar. Condenações contra nós? Abençoemos e sirvamos constantemente. Em todas as situações, vejam que importante, nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Então, gente, todos nós passamos por situações em que a gente se sente constrangido pela atitude do outro, pela aflição do outro, e essa aflição, às vezes, é manifestada pela grosseria. Mas a grosseria não está nele, às vezes. Ele está sendo simplesmente um médium para nos agredir, nos provocar e nos tirar do sério. Não quer dizer que vamos pôr no colo todos aqueles que nos agridam, mas, pelo menos no início, silenciemos e oremos sem reações desequilibradas, sem posturas de orgulho, de prepotência. Silenciemos e nos mantenhamos em prece. Deixemos o tempo passar e, no momento certo, um olhar de compreensão, um sorriso, uma mão estendida, uma palavra amiga, vai dizer para o outro que aquela atitude dele não nos separou, não criou barreira entre nós. Às vezes, vejam bem, ele nem sabe que foi instrumento de agressão. Às vezes, foi tudo tão bem estudado que ele acha que simplesmente falou a verdade com a gente. Mas nós sabemos o quanto nos machucou no momento. Então, minha gente, retiremos de nós essa nódoa que mancha o nosso coração, que nos agride, que nos adoece se nós não tivermos cuidado. E, acima de tudo, com tolerância, com humildade, com compreensão, com os corações plenamente pacificados, sejamos nós a dar o primeiro passo na direção daquele que foi o agressor. Se o ambiente ficou meio esquisito, insustentável, sejamos nós aquele que possamos dar uma palavra de compreensão e de convite à vida, de convite a seguirmos juntos, palmilhando a estrada do mundo, que de quando em quando se encontra repleta de pedregulho. Procuremos dar o primeiro passo de amor, o primeiro passo de tolerância, de compreensão, porque isso poderá alterar toda a aparência de violência, de desagrado que tenha sido criado por um simples gesto, por uma simples palavra, por um simples dar de braços. Que Deus nos abençoe. Tenhamos forças para fazer isso.
e a paz há de voltar a vibrar em nossos corações. Muito obrigada, muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre a nos iluminar. Obrigada por tudo.